Lucas capítulo 5. Glória a Deus. A pesca maravilhosa. Glória a Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui. Glória a Deus. Então, nessa passagem, no início, mostra que uma multidão que estava ali em terra, e essa multidão estava apertando o Senhor, porque queria ouvir a palavra de Deus. E é muito bom ouvir a palavra de Deus, é muito bom ouvir as promessas de Deus, é uma coisa maravilhosa, principalmente quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, quando ela fica ali guardada e nós aguardamos para ver o cumprimento da palavra. É muito bom ouvir a palavra de Deus, mas o cumprimento da palavra é maravilhoso. O cumprimento da palavra de Deus, as obras que Deus faz, nos firma nesta graça maravilhosa. Por isso que esta obra é uma obra que o Senhor aparece e o Senhor faz obras no nosso meio, milagres, maravilhas. Isso tudo nos firma e nos dá uma certeza e uma firmeza que o Senhor está neste caminho maravilhoso. E aqui eles estavam apertando que queria ouvir a palavra, mas o Senhor não queria só falar, o Senhor queria fazer. O Senhor queria mover as coisas e fazer obras, porque no fazer as obras o Senhor vai nos confirmando e vai nos fortalecendo. E por isso que nós temos estes microfones para ouvir as obras que Deus faz, para podermos nos fortalecer também. E aquele que está na prova, na dificuldade, esperar o dia que também vai poder levantar e contar obra também. Então a palavra, ela vem, e quando é conosco, ela entra no nosso coração e ela fica guardada, e nada apaga a palavra quando é conosco. Às vezes uma palavra que nós ouvimos, aí passa o tempo, aquela palavra se esvairece, provavelmente não era conosco, mas aquela palavra que veio e fincou dentro de cada um de nós, essa palavra ela fica ali até o dia do cumprimento da palavra na nossa vida. Passa dias, passa meses, pode passar anos, mas aquilo que o Senhor falou e que nós sentimos no nosso coração, o Senhor vai cumprir na nossa vida. Porque é do cumprimento, é do operar, não é?
É o operar do Senhor que Ele nos firma maravilhosamente. E aqui Ele quis operar uma obra. Estava ali então 2 barcos, estavam os pescadores, mas eles já estavam lavando as redes, já tinham ido pescar, não tinham pego nada, estavam lavando as redes, estavam ali por certo entristecidos, um trabalho perdido. E o Senhor então entrou em um dos barcos e pediu que afastasse um pouco da terra, que entrasse para dentro. E ele ensinava do barco, ele ficava no barco ensinando a multidão, não é? Mas ele queria, além de ensinar, por certo, ele queria mostrar uma obra também, operar um milagre ali. Então ele falou para Simão Pedro assim: vai um pouco mais para o mar alto e lança a vossa rede para pescar. Aí o Simão Pedro respondeu assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E essa é a palavra que o Senhor manda nesta tarde. Por certo entrou aquele que já está desistindo, aquela que já está desistindo na tua vida, porque você diz: já me esforcei, já fiz bastante, já fui atrás, já falei bastante, já corri, e você já está cansado, como eles estavam cansados, lavando as redes, querendo dizer: chega. Mas essa palavra veio para dizer para alguém que está aqui: não é chega não, santo é o nome do Senhor, continua, porque o Senhor vai fazer uma obra. Santo é o nome do Senhor. Senhor, hoje nessa tarde vem falar com aquele que entrou aqui desanimada, querendo desistir de alguma coisa, mas a palavra do Senhor não é desistência, a palavra do Senhor é continua, vai em nome do Senhor, que o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai fazer a obra. Santo é o nome do Senhor. Até aqui, o Senhor diz para alguém: até aqui você foi com a tua força e você foi com a tua mão, agora a mão do Senhor vai trabalhar. Santo é o nome do Senhor. Ele vai colocar a mão dele na tua causa. Santo é o nome do Senhor. E quando o Senhor manda, nós não podemos duvidar, nós temos que ir fazer a vontade do Senhor, porque quando Ele manda, Ele recomenda. Glória ao nome do Senhor. Então, eles falaram: trabalhamos a noite inteira, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Querendo dizer: mas é tu que está falando, Senhor. Agora eu vou, em nome do Senhor Jesus. Não desiste não, irmão, não desiste, irmã. Vai em nome do Senhor Jesus. E aquilo que até então não aconteceu, vai acontecer. Santo é o nome do Senhor. E fizeram, e jogaram a rede, e colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se a rede, porque quando o Senhor faz a obra que o Senhor faz é uma obra grande, aparece. O Senhor, quando Ele entra para fazer, Ele entra para fazer bem feito. Quem sabe você tentou, correu aqui, correu ali, foi de um jeito, foi de outro. O Senhor te fala: o teu jeito não ia ficar bom. Aguarda que eu vou fazer do meu jeito. Santo é o nome do Senhor. Do meu jeito, te diz o Senhor. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, encher os barcos de tal maneira que iam a pique de tanto peixe. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés do Senhor e disse: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Não é? Quem sabe tem aquele que veio aqui e falou assim: estou pedindo, mas nem merecimento eu tenho. Mas esse Deus que está falando contigo, Ele se chama Deus da misericórdia. Não é homem. Mas você já bateu em tanta porta, e homem nenhum abriu a porta. Mas agora você não está batendo na porta de homem, você está batendo na porta do céu. É o Senhor que você está pedindo agora. Santo é o nome do Senhor.
E teve um espanto ali. E para ele, todos que estavam com ele por causa da pesca do peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros, disse a Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Porque quando o Senhor entra para fazer uma obra, Ele transforma. Ele transforma. Vou contar uma obra para a Irmandade que o Senhor fez, que o Senhor, por esta palavra, o Senhor me recordou. Foi um milagre que eu vi com meus olhos. Eu era novo no caminho e era também casado há pouquinho tempo e estava bem provadinho. Era casado há pouco tempo, também não tinha muito tempo de caminho e estava bem provado. Trabalhava numa pequena empresa e naquela pequena empresa ali eu tinha uma pequena participação ali e a coisa estava muito ruim. E nós trabalhávamos com importação de mercadoria e fizemos uma importação de uma mercadoria, um container de mercadoria, mas não tinha dinheiro para tirar a mercadoria estava parada lá no aeroporto e nós não tínhamos dinheiro para poder tirar aquela mercadoria. A empresa estava numa situação muito difícil e ali estava chegando uma feira. Ali na época, essa feira era no Inhambi e nós tínhamos trazido aquela mercadoria para vender naquela feira, mas não tinha dinheiro para tirar aquela mercadoria e estava numa situação muito difícil. Aí nós fomos até o banco, pela fé, e chegando lá no banco nós conseguimos um empréstimo para poder tirar aquela mercadoria e para poder entrar naquela feira e vender aquela mercadoria. A situação da empresa estava muito complicada, mas nós fomos congregar num determinado lugar. O irmão ancião era tio do que era o dono da empresa, e saindo dali daquela congregação, nós fomos na casa daquele irmão que o Senhor já recolheu, um ancião que já dorme no Senhor, e nós fomos ali pedir uma oração para ele, porque nós precisávamos entrar naquela feira e vender toda aquela mercadoria, porque tínhamos uma dívida para pagar. Mas a coisa estava muito difícil. Aí nós fomos ali, fizemos aquela oração, e quando terminou aquela oração, aquele irmão levantou, e o Senhor deu de falar assim, ler a pesca maravilhosa, por isso que eu lembrei, e ele falou assim: vai em nome do Senhor Jesus, pode lançar a vossa rede, porque mesmo que todo mundo daquele lugar não vender, vocês vão vender. Santo é o nome do Senhor. Isso, se não me engano, era uma terça-feira, e aquela feira começava na quarta-feira de manhã, e chegou na quarta-feira, veio uma enchente aqui na cidade de São Paulo, que encheu o rio Tietê de uma forma que nós fomos lá trabalhar naquele lugar, mas não tinha ninguém ali visitando, porque estava tudo alagado e estava tudo vazio, e nós ficamos olhando um para a cara do outro e falando: e agora? Tudo alagado a cidade de São Paulo, ninguém saía de casa, ninguém em lugar nenhum. E assim foi o primeiro dia. Chegou no segundo dia também, não apareceu ninguém naquele lugar, aquele lugar vazio, e nós olhando aí a dívida para pagar, e só mais nós estávamos lembrando da palavra, e estávamos lembrando da promessa de Deus na nossa vida. Santo é o nome do Senhor. Quando o irmão e a irmã não tem aonde se apegar, se apega no Senhor, se apega na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor cria caminho. Quando foi na sexta-feira, nós pensamos: agora vai chegar o final de semana, agora que vai ficar difícil a coisa. Quando chegou na sexta-feira, aquele lugar assim, e nós tínhamos contratado uma pessoa que tinha um irmão nosso, um irmão de uma igreja, e ele tocava teclado, e ele levou o teclado, e nós colocamos na estande para ficar tocando ali o teclado. Santo é o nome do Senhor. E as pessoas passavam ali, e olhavam, e entravam, e na sexta-feira começou aquele movimento, os lugares tudo vazio, mas ali onde nós estávamos começou a encher de gente, e nós começamos a vender,
Aí chegou no sábado, bendito é o nome santo do Senhor, era só meio período, era o final da feira ali, e começou a vir gente que falava assim: olha, ontem eu passei aqui e eu não comprei, e eu ia embora, mas eu fui para o meu hotel, e à noite começou meu coração a ficar apertado, e eu não consigo ir de volta para minha cidade se eu não viesse aqui comprar. E foi assim, aquele lugar tudo vazio, e nós vendemos aquele container inteiro. Glória ao nome santo do Senhor. Ô irmão, o Senhor hoje mandou pesca maravilhosa. Você tem fé aí para lançar tua rede, irmão? Aleluia. Tem fé, irmão, para lançar tua rede? Aleluia. Mas até agora não deu nada, porque o Senhor não entrou ainda no teu barco. Mas hoje a palavra manda anunciar: estou entrando no teu barco. Aleluia. E às vezes o Senhor segura um pouco, Ele segura para chegar o momento de Ele entrar, fazer a obra e nós crer nele. Se a coisa acontece fácil, é fácil, isso aí não foi Deus, isso aí aconteceu, e a coincidência e tanta coisa. Às vezes o Senhor segura um pouco para chegar no ponto da crença, no ponto da fé. Ah, Senhor, eu não tenho mais aonde me apegar, eu vou me apegar a esta palavra. Isso, irmão, se apega à palavra do Senhor. Palavra tem poder para entrar, para mexer. Palavra tem poder para mudar as coisas. Palavra tem poder para mexer nos documentos. Palavra tem poder para tirar o que está embaixo e pôr em cima. A palavra tem poder de tirar o que está na gaveta e colocar em cima da mesa. Santo é o nome do Senhor. Às vezes ficou anos sem acontecer, mas no mandar de Deus tem que acontecer. É uma assinatura que você precisa, irmão? É uma assinatura que você precisa, irmã? O Senhor vai colocar a caneta na mão certa para assinar. Santo é o nome do Senhor. É a pesca. Lança a tua rede em mar alto. Santo é o nome do Senhor. Mar alto não é no rasinho, não. É na fé, é coisa grande, é coisa maravilhosa, é pesca maravilhosa, é obra maravilhosa, é dom de Deus maravilhoso, irmão. Eu vim aqui hoje, o que eu quero é um dom da parte de Deus. Na parte material, do jeito que está, o Senhor me dando a porção acostumada, está muito bom. O Senhor te diz: sai com a porção acostumada e sai com dom para você glorificar a Deus. Santo é o nome do Senhor. Um dom maravilhoso para você glorificar a Deus. Sai com mais fé, irmão. Sai com mais crença. Sai com mais certeza que Deus faz obra. E por certo tem também aqui o irmão, a irmã, aquele que entrou aqui, não é? Eu ouço falar de tanta obra nessa igreja. Será que tem obra mesmo? Esta obra, ela é selada com o operar de Deus. Com o operar. O servo de Deus levantou aqui, falou: eu quero que meus cabelos fiquem brancos, porque quanto mais branco ficar, mais obra eu vou carregar. E eu costumo dizer que o crente é um colecionador de obras. Colecionador de obras. A gente acompanha as obras, então não tem como, não é? Aqui ele falou assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O que ele quis dizer? Vem, Pedro, eu já te lacei, Pedro. Tem alguém aqui que o Senhor te diz: eu já te lacei, irmão. Eu já te lacei, irmã. Santo é o nome do Senhor. Pode vir. Vem, me acompanha. Não tenta fugir, não. Não tenta escapar. Não busca só Deus na hora da necessidade, não. Vem, anda comigo. Santo é o nome do Senhor. Pedro
Pedro, pode vir, agora você vai ser pescador de homens, você vai estar do meu ladinho. Agora você vai aprender. Santo é o nome do Senhor. Não é? Nesta obra é assim, operar de Deus. Aquele que já conhece, ela não deixa de forma nenhuma. Às vezes ouve alguma coisa, lê alguma coisa, mas mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é? Eu sei quem é o Deus que eu estou servindo. Os homens têm falha, os homens têm erro. Todo lugar tem as falhas e tem o erro. Mas eu sei o Deus que eu tenho crido, aonde que eu encontrei o Senhor e aonde que eu criei no Senhor. Santo é o nome do Senhor. E eu sei que Ele opera, eu sei que Ele faz obra. E eu vou aguardar, vou ficar firme no meu lugar. Santo é o nome do Senhor. E não é porque não aconteceu até hoje que não pode acontecer amanhã. Irmão e irmã, guarda esta palavra. Guarda esta palavra. E leva ela para o teu amanhã. Hoje, o dia já está terminando. Já está chegando no final do dia. E às vezes sua rede ficou vazia. Mas não pensa que vai ficar vazia não. Não vai não. O Senhor vai aparecer. E olha, o Senhor vai fazer uma obra bonita para os que estão na sua volta também ver a obra que Deus vai fazer. Santo é o nome. Mas eu não mereço, Senhor. Eu sou pecador, eu sou errante, eu sou fraco, eu sou errante. O Senhor te fala assim, quando Ele fala assim, a rede veio com muito peixe. Santo é o nome do Senhor. Essa obra não vai ser só para você não, viu? Você ouviu o testemunho aqui? Vai ter obra para você e vai ter obra para a tua família também. Santo é o nome do Senhor. Vai ter obra para a tua família, não vai parar aí não. A obra não vai parar aí não. A obra vai ter continuidade. É grande a obra que o Senhor vai fazer. Santo é o nome do Senhor. Então fica firme na palavra do Senhor. Hoje foi essa palavra que o Senhor revelou. A pesca maravilhosa. A pesca não foi uma obra que o Senhor fez? O Senhor manda anunciar para esta igreja: obra maravilhosa. E um servo de Deus que testemunhava aqui sempre falava assim: maravilha, que maravilha. Você vai sair daqui e falar assim: que maravilha, que maravilha. Santo é o nome do Senhor. Maravilha na vida da minha igreja. Deus seja louvado.